Éder Borges, Carlise Fiatkovski, Fernando Klinger, Guilherme Kilter e Olímpio Araújo. 413-14/2025. Moção de protesto contra a extrapolação do poder do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que infringe o direito dos pais e responsáveis, comprometendo a autonomia familiar no que se refere aos direitos da criança e do adolescente, por meio da resolução número 258, de 23 de dezembro de 2024. Em discussão, o requerimento que acaba de ser lido. Inscritos para discutir 3 vereadores, Indiara Barbosa, Éder Borges e Guilherme Kilter. Então, com a palavra, a vereadora Indiara Barbosa. Obrigada, senhor presidente. Agradeço pela discussão. Agradeço também aqui os presentes que aguardaram para que a gente continuasse essa discussão, que já foi tão acalorada anteriormente, agora a gente tem um pouco mais de tempo para discutir. Eu não estou assinando, inclusive, até esse requerimento, mas concordo, né? E ele foi, voltou, teve que ser protocolado várias vezes, a gente teve alguns problemas técnicos aí, e eu estava viajando quando a última versão foi assinada, mas agradeço aos colegas aí que protocolaram. E a gente viu, né, foi até, vou dizer triste para não dizer engraçado, mas a esquerda aqui, né, vereador Éder Borges, se esquivando, a hipocrisia da esquerda. A palestrante aqui, nós perguntamos 2 vezes, eu e a vereadora Carlise, qual era a posição dela em relação às denúncias efetuadas por dezenas de mulheres, que inclusive trabalhavam com o ministro Silvio Almeida e o denunciaram por assédio sexual. Ele, inclusive, saiu, foi tirado do cargo pelo próprio presidente Lula devido a essas denúncias. A senhora Marina aqui mantém as fotos, em nenhum momento aqui afirmou que condena isso, então se diz tanto defensora das mulheres, das meninas, mas em nenhum momento foi capaz de condenar e de se posicionar de verdade sobre essas denúncias efetuadas contra o ministro Silvio Almeida. Então, é essa a hipocrisia da esquerda que a gente vê. E, claro, hoje ficaram aqui, porque, senhores, os vereadores que estão aqui no início, muitas vezes a gente sofre essa pressão aqui dos sindicatos, que vêm aqui botar pressão nas votações importantes para a cidade que nós votamos na legislatura passada. Hoje, eles tiveram que presenciar e sofrer o que a gente sofre. Por quê? Porque, como eu disse, essa é a opinião da população brasileira. É isso que a população brasileira concorda, é isso que a população brasileira acredita. E a população brasileira, sim, é contra o aborto. A população brasileira é a favor da vida. E, apesar de ser uma pauta nacional que está sendo discutida lá em Brasília, essa moção de apoio tem como objetivo justamente apoiar um projeto de lei que está sendo discutido no Congresso, que está pautado, que está percorrendo a Câmara Federal, que é para sustar essa resolução do CONANDA. Então, vamos lembrar novamente que a nossa Constituição Federal de 88 resguarda a inviolabilidade do direito à vida, no seu artigo 5º, e, por consequência desse conceito, abrange todas as fases da vida. O Brasil também é signatário da 4ª Convenção Americana de Direitos Humanos, que prevê o direito à vida deve ser protegido pela lei desde o momento da sua concepção. E o Código Civil, também no seu artigo 2º, reconhece os direitos do nascituro desde a sua concepção. Então, sim, nós temos que nos posicionar, porque, senão, eles vão passando, através de resoluções, depois dizem aqui que não tem validade jurídica, mas da forma que conseguem, vão avançando nessa pauta contra a vida, contra o direito à vida. Então, nós temos que nos posicionar, nós agradecemos a presença de todos aqui, se posicionando, defendendo o direito à vida. Mais uma vez, eu repito, a gente é contra o estuprador, é contra o criminoso, e é isso que a gente está questionando, inclusive atualmente, em que os bandidos, os estupradores, conseguem sair da cadeia, não ficam na cadeia. A gente viu recentemente uma capitã da Polícia de São Paulo desabafando em plena Rede Globo, num programa, quando ela expõe ali a ficha criminosa de um
de um criminoso que tinha uma ficha corrida com mais de 16 prisões e estava solto. A polícia prende, a justiça solta. Enquanto que pessoas que se manifestam, como vocês, como a Débora lá em Brasília, que foi para Brasília se manifestar com batom, escrevendo batom, está sendo punida, foi punida já com 2 anos de prisão, 2 anos longe dos filhos. Isso não é aceitável e a gente não pode ficar calado perante o que está acontecendo. E, novamente, em Brasília tem vários projetos para punir. A vereadora Tânia, a sargento Tânia aqui, que tanto combate esse tipo de crime contra a criança e adolescente, acredito que vai poder agora sim se manifestar, sabe o quanto existe a luta para punir, sim, de forma firme, esses agressores que têm que ficar presos, não tem que ter saidinha, não tem que ter redução de pena. Um estuprador não tem que ter esse tipo de redução de pena. E é uma pauta nacional, mas a gente fala aqui porque a gente ouve a população, a gente defende, a gente foi eleito para representar a população e a opinião da população e dos brasileiros que estão nas nossas cidades. Mais uma vez, a gente tem que divulgar as outras opções que existem quando acontece um crime como esse. A interrupção da gravidez, o aborto, a morte do bebê que está na barriga da mãe não é a solução. Existe a adoção, é possível dar o bebê para adoção. Eu concordo que isso às vezes não é bem visto na nossa sociedade ainda, infelizmente. Justamente por isso tem que ser divulgado. Nós temos que divulgar essa possibilidade para que a população saiba, para que existam outras formas de enfrentar esse crime. E nós estamos aqui para isso. Vamos continuar batendo nessa tecla. Existem várias entidades, a Casa Provida faz um trabalho excepcional e muita gente se coloca à disposição de ajudar. Mais uma vez, eu reforço, vou falar breve, porque daqui a pouco encerra a sessão, para dar oportunidade para os meus colegas também defenderem a pauta. Mas nós somos em defesa da vida. Um bebê que está na barriga da mãe, de 12, de 15, de 20, de 30 semanas, é um bebê que tem que ser preservado. A vida tem que ser preservada. Não ao aborto, e sim à vida. Obrigada. Vereadora Indiara, temos 5 pedidos de parte. Vereador Renan Sesquim. Com certeza concedo sim a parte aos meus colegas, primeiramente ao vereador Renan Sesquim. Obrigado pela parte, vereadora Indiara. Eu gostaria de lembrar aqui, que segundo a Constituição Federal, como a senhora mencionou também, de 88, a competência para legislar sobre o assunto é da União. Não cabe à Câmara Municipal legislar sobre esse assunto. É óbvio que o assunto é um tema muito importante, mas se a vereadora do PT quer tratar de temas federais, que se candidate a deputada federal, ano que vem tem eleição. Aqui a gente tem que discutir temas importantes, relevantes para a cidade de Curitiba. É isso que o curitibano que votou nos vereadores que estão aqui espera de nós, que a gente discuta problemas relacionados a Curitiba. Mas eu gostaria de fazer aqui uma breve análise. Todo mundo lembra do caso do goleiro Bruno, certo? Com a Elisa Samúdio. O Bruninho, filho do goleiro Bruno, há pouco tempo, com 15 anos, jogava no Atlético Paranaense, agora ele joga no Botafogo. Já pensaram se a Elisa Samúdio tivesse feito aborto? Esse menino não estaria jogando bola hoje, não estaria no Botafogo, de repente vai ser o goleiro da seleção na próxima Copa do Mundo. Quantos Bruninhos tem por aí que não tiveram a oportunidade que ele teve? A vida. Então, vida sim, aborto não. Obrigada, vereador Renan. Mais uma vez, eu só reforço, como o senhor também acabou de colocar a sua opinião, é uma pauta federal, a gente fez uma moção de apoio, sim, ao Congresso Federal, os deputados federais que estão lá defendendo essa pauta no Congresso, inclusive deputados do meu partido, a deputada Adriana Ventura, minha colega de partido, também assina esse projeto lá em Brasília. Mas, como eu disse, a população está aqui na cidade, a população vem nos procurar aqui e, sim, a gente também tem que discutir essas pautas. Passo a parte agora ao vereador Bruno Seco. Obrigado pela parte, vereadora Indiara. Eu quero primeiramente registrar que nosso mandato é um mandato anti-aborto, um mandato cristão, e eu quero aproveitar para parabenizar todos os presentes aqui nas galerias da Câmara de Curitiba. Vocês são heróis, vocês são grandes heróis, dedicaram a manhã de vocês para uma pauta imprescindível, que é a pauta anti-aborto, a pauta pró-vida. Curitibanos engajados que levam a sério essa pauta importantíssima. Então, quero parabenizá-los, vocês fizeram total diferença
nesse grande debate que nós tivemos hoje na Câmara de Curitiba. Parabéns a todos vocês. A gente vai resgatar o Brasil ano que vem e o nosso resgate ao Brasil passa primordialmente por vocês. Parabéns, gente. Vocês estão de parabéns. Estamos juntos sempre. Deus os abençoe e parabéns por essa grande luta dessa casa também. Vida sim, aborto nunca, aborto jamais. Obrigado. Obrigada, vereador Bruno. Parabéns também e agradecemos por terem aguardado a discussão para a gente continuar esse tema. Passo agora a parte à minha amiga, vereadora Carlise Fiatkovski. Obrigada, vereadora. Eu queria só voltar ao tema, quando a resolução do CONANDA quer permitir o aborto em qualquer fase gestacional. Aqui nós temos alguns modelos, né, de feto a partir de 12 semanas e nós temos o feto aqui de 22 semanas. Quando a gente permite, 2 semanas não, de 32 semanas. Quando a gente está autorizando a resolução do CONANDA, dizendo sim à cultura da morte, quando a gente tem até 20 semanas, a gente pode fazer o aborto, a gente não, eles podem realizar o aborto por sucção, tirando partes desse bebê, sugando partes por partes, até que retira esse bebê morto da barriga da mãe. A partir de 20 semanas, elas defendem a cistolia fetal, uma injeção de potássio que é altamente dolorosa, tortura, o que é crime no Brasil, não é permitido pela nossa Constituição, e nós temos que matar esse feto na barriga para depois fazer uma cesárea. É isso que, quando eles estão falando em autorização de aborto em qualquer fase gestacional, eles estão, sim, sendo homicidas e torturadores. Então, isso que eu quero deixar bem claro para essa casa. Nós temos que dizer não com muita força, porque não pode ser admitido aqui a cultura da morte. Obrigada, vereadora Carlise. Nós discutimos também esse tema até na legislatura passada, porque teve uma resolução... Desculpa. Emprestei o celular da vereadora Mary aqui para segurar o cartaz. Imagina, desculpa. Mas só concluindo, foi discutida bastante ano passado uma resolução do CRM que justamente não recomendava o procedimento de assistolia fetal por ser um procedimento altamente doloroso. Exatamente. Então, por isso, foi... e aí, nesse caso, é bem engraçado, né, que a esquerda, que sempre fala da ciência, que tem que defender a ciência. Aí, nesse caso, quando médicos que são especialistas no assunto, não, a gente ignora a opinião dos médicos, e aí é o que a gente acredita, e daí a ciência que se dane. Então, mais uma vez, é importante relembrar esse tema. Passo agora a parte, a minha amiga vereadora Sargento Tânia Guerreiro. Então, é muito importante a sua opinião nessa pauta. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora vereadora. Eu sinto muito não ter conseguido falar enquanto a senhora Marina estava falando aí. Eu queria só pedir para eles que, ao invés de se preocupar em matar uma criança, se preocupasse em me ajudar na luta. Eu luto há 35 anos o combate à pedofilia, ao abuso sexual de criança e adolescente, e há 35 anos eu colho assinaturas para tipificar a pedofilia no Código Penal como crime. Ao invés de matar uma criança, vamos prender esse criminoso jaguara, vagabundo, sem vergonha. Ao invés de... Ela falou que a maioria da população brasileira defende o aborto só se for a população da casa dela, da família dela. Porque até onde eu sei, não existe... Pode ver aqui, eu quero parabenizar vocês de terem ficado até agora e de terem se unido conosco. É assim que nós vencemos a luta, porque um só a gente não consegue, mas com todos vocês a gente consegue. A gente consegue. Vida sim, aborto não.
Quantas vezes eu prendi esse jaguara e ele saiu da delegacia primeiro que eu e meus homens? Quantas vezes ele nem preso fica? E agora, nós vamos defender o aborto? Vamos defender a vida se importa sim. E nós temos que parar de querer matar o feto que não teve nem condição de ver a luz do mundo. Vamos lutar sim, enquanto vivermos, enquanto respirarmos, para que a vida seja defendida, para defender as nossas crianças. Muito obrigada, senhora vereadora, pela parte. Obrigada, vereadora Tânia Guerreiro. E é exatamente o que eu falei, concordo completamente com a senhora. Na hora de punir, realmente, de propor medidas efetivas e duras contra os estupradores, sejam eles pais, mães que são coniventes, que a senhora sabe que existe sim, família, da própria família, que ela falou, e a senhora sabe que existe, e esses também têm que ser punidos, e punidos duramente. Só que nessa hora de punir o bandido, aí eles afrouxam, aí eles não mantêm firmes e não apoiam essas medidas. Então, eles dizem defender as meninas, dizem defender as crianças, mas eles só querem defender as ideias deles, as ideias que eles acreditam. Então, não podemos tolerar isso. Passo a parte agora a vereadora Rafaela Lupion também. Obrigada, vereadora, pela parte. Eu também, como mãe, como cristã, católica que sou, ex-presidente do Conselho Estadual do Direito da Mulher, ex-integrante do Conselho da Criança e do Adolescente, o nosso SEDECA, conheço as dores das mulheres, as questões atinentes à defesa das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Sou pró-vida. Nós temos que ter no Brasil, e isso reflete na nossa Curitiba, no nosso recorte municipal, uma legislação forte a ser cumprida em defesa da vida. Punir aqueles que não respeitam a legislação, punir aqueles que estão cometendo crimes, que muitas vezes a gente vê a impunidade imperar no Brasil, uma inversão de valores, uma inversão da lógica normal, cristã, que nós devemos defender nesta casa, neste parlamento. O que se decide em Brasília, o que a legislação federal, a legislação no recorte estadual e a nossa municipal muda sim e determina a vida dos nossos curitibanos. E a gente tem que trabalhar sempre pela defesa da vida. Então, nesse sentido, eu deixo aqui a minha manifestação, parabenizar também todos que aqui hoje despenderam do seu tempo a sua luta aguerrida em prol da vida, e o trabalho aqui dos nossos vereadores também, nesse constante bem pensar, fazer e lutar pelas famílias curitibanas, pelas nossas crianças. Meu muito obrigada. Obrigada, vereadora Rafaela. Passo a parte à vereadora Tatiana Guzelo. Delegada Tatiana. Vereadora Indiara, é isso mesmo, a senhora falou tudo. E digo mais, a assistolia fetal é proibida em animais, devido à dor causada. Como que nós podemos permitir? Eu não consigo, como o Conanda não fez essa análise. Eu ainda hoje ela disse, o STF derrubou a proibição, né, da recomendação do Ministério da Saúde. Ela mesmo se contradisse. O STF hoje é um tribunal parcial e não imparcial. Ele tem lado, ele tem uma bandeira vermelha. Pelo amor de Deus, ela devia ter ficado quieta. Então, fica aqui meu registro. Quero agradecer a todos vocês que vieram, saíram de suas casas, que não é fácil sair do seu conforto, e vocês são combativos, sempre estão a favor das pautas em prol da vida, em prol da família. A partir do momento que nós aceitamos o pequeno, nós devagarinho vamos perdendo espaço. Essa decisão do Conanda hoje está em vigor. Muita gente acha que ainda está sobre debate. Não, ela já ocorreu. Eu lembro ano passado, nós fizemos campanha contra que isso acontecesse quando estava em pauta. Mas, infelizmente, o governo de esquerda tem muita força perante esses órgãos e acabou aprovando. Então, agora nos resta protestar e buscar uma lei federal que estabeleça o limite para os casos de estupros de criança, não é, Sargento Tânia?
Claro que tem muitas crianças estupradas, muitas mesmo. Algumas ficam grávidas, adolescentes grávidas. Sim, nós temos que tratar isso. Obrigado, vereadora Indiara, pela parte. Eu que agradeço, vereadora Tatiana. Concordo totalmente com as colegas que me antecederam. A gente está terminando o tempo, mas outros vereadores estão inscritos e a gente vai poder ainda discutir. Os vereadores estão inscritos para partes, podem discutir no vereador que vai discutir na sequência. Obrigada. Segundos. E mais uma vez, aborto não, vida sim. Continua em discussão para discutir o requerimento. O vereador Éder Borges tem 10 minutos. Bom dia a todos, como dizemos o português correto, fantástica a manifestação das senhoras e dos senhores hoje. Isso me faz acreditar no Brasil, isso me faz ter fé no Brasil. Uma grande mobilização, carro de som, casa cheia, para defendermos a vida. Parabéns, muito obrigado pelo apoio. Essa moção, que inicialmente foi apresentada como uma moção de apoio ao PDL, ao projeto, decreto-lei, que tramita em Brasília para evitarmos que ocorram mais atrocidades dessa maldita cultura da morte que foi imposta no nosso país. Ela precisou ser reprotocolada aqui na casa para adequações de legislação. E eu faço questão de citar cada um dos 15 parlamentares que assinaram essa primeira versão. Vereador Bruno Rossi, vereador Bruno Seco, vereadora Carlise, vereador da Costa, vereadora Tatiana Guzella, vereador Fernando Klinger, vereador Guilherme Kilter, vereadora Indiara Barbosa, vereador Jasson Goulart, vereador João Bétega, vereadora Mary Martins, vereador Olímpio Araújo Júnior, vereadora Sargento Tânia Guerreiro, vereador Sidney Toaldo e vereador Éder Borges. Então, parabéns a todos os vereadores que vieram conosco nessa moção. Eu fui procurado por movimentos pró-vida, e é muito importante deixar claro por que nós estamos apresentando essa moção. Porque ela tem sido apresentada em câmaras municipais do Brasil inteiro. Por sinal, registro aqui o meu apelo a demais vereadores de outros municípios. Quem quiser é só entrar em contato comigo no WhatsApp, no Instagram, que eu passo a moção, eu passo o PDF, para nós fazermos chegar em massa isso em Brasília, para apoiar os legisladores que têm a competência de legislar sobre esse tema, para que obtenham sucesso e que isso seja pautado o quanto antes, porque nós não podemos mais permitir que promovam o genocídio de crianças. É isso que a esquerda está fazendo. Esse é mais um genocídio do comunismo. Mais um. Na história, ao longo da história do comunismo, mais de 100 milhões de pessoas fora do ventre de suas mães foram assassinadas. E quantas outras estão sendo e serão dentro do ventre de suas mães? É um verdadeiro absurdo o que acontece. É preciso destacar aqui alguns pontos. Imaginem, senhoras e senhores, uma criança de 14 anos que engravida, estupro ou não precisa comprovar nada. E meninas dessa idade, eu conheço casos de menina que fugiu de casa e disse que foi estuprada, mentiu que foi estuprada, quando ela foi brincar, na verdade, com uma pesada, tá? E aí, essa resolução do Conanda disse que essa menina deve ser encaminhada para o aborto, que o Conselho Tutelar deve encaminhar essa menina ao aborto, sem consentimento dos pais.
Isso é uma vergonha, isso é uma atrocidade, isso é inadmissível. Precisamos pedir prorrogação da sessão, presidente. Pode ser por mais 10 minutos, para concluirmos aqui a linha de raciocínio. Vereador Guilherme Kilter, para formular requerimento, peço licença ao vereador que ocupa a tribuna. Requerimento para prorrogar a sessão por mais 15 minutos, presidente. Vereador solicita a prorrogação da sessão por mais 15 minutos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantem a mão. Aprovado. Garantindo a palavra, vereador Éder Borges. Lembrando que temos inscritos o vereador João Bétega, vereador Guilherme Kilter, João Bétega, professora Anza, Jorge Prates e delegada Tatiana. É como se tudo isso não bastasse, a resolução não prevê tempo gestacional. Então, 9 meses pode simplesmente chegar e assassinar essa criança. Eu tenho um amigo que nasceu de 6 meses, sem absolutamente qualquer sequela. Não, minto, ele virou comunista. Não, pior que é verdade. Era meu guitarrista, parceiro de composição, antigamente, e acabou virando comunista. Mas foi a única sequela. Mas fisicamente, sem qualquer sequela, 6 meses, tá? E pretendem que crianças de 14 anos de idade passem por esse trauma, cometam essa atrocidade. Gente, não há como contra-argumentar ao fato que 8 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, não tem como discutir que isso não é assassinato. Não tem como discutir. Essas resoluções do CONANDA são uma verdadeira aberração moral e jurídica. O que é o tal do CONANDA? O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse é um órgão ligado ao poder executivo. Logo, não tem poder de legislar e está legislando. É que o nosso país chegou a um ponto que não há mais independência entre poderes. Então, é o poder judiciário legislando, é conselho ligado a poder executivo legislando, e quem não consegue legislar é o legislativo. E é por isso, essa moção é para que o poder legislativo competente, que é o de esfera federal, possa legislar sobre essa questão. É que possamos colocar ordem jurídica nessa questão. Tem mais. Essa resolução do CONANDA busca legislar, olha só, o aborto. Isso viola o artigo 5º da Constituição Federal, artigo 4º da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, artigo 2º do Código Civil. E a justificativa deles é baseada no artigo 129 do Código Penal. Só que nesse artigo não há previsão para aborto legal. Não há previsão de isenção penal em casos específicos. Ou melhor, há previsão de isenção penal, mas em casos específicos. E não em todos. E não autoriza de maneira alguma o Estado ser o promotor do ato. Deixa eu ver se tem mais alguma anotação aqui, só para seguir aqui um mapa. Enfim, mais um ponto absurdo. Buscam criminalizar qualquer pessoa que tente criar qualquer objeção para que essa criança seja encaminhada
ao aborto. Estado policialesco, certo? Ou seja, vereador Guilherme, que me ouve atentamente, vereador Serginho, se Vossa Excelência conhece uma criança que está sendo encaminhada pelo Conselho Tutelar, que será obrigado a fazer isso. 1 minuto, vereador. Que é obrigado a fazer isso. Encaminhado a uma clínica de aborto, você tem que ficar quietinho, você não pode nem reclamar. Tamanho absurdo. E o trauma que causará nessas crianças, isso é uma crueldade, uma perversidade com essas crianças que engravidam. Isso coloca em risco a vida. Isso coloca em risco a saúde física e a saúde psicológica, que sai dilacerada. Porque essa criança vai carregar para o resto de sua vida uma culpa, um peso que vai lhe ferir as costas. Minha gente, nós provavelmente teremos a sessão de hoje, essa pauta ficará para a segunda-feira. Tem vários vereadores que ainda querem discutir. Estão todos convidados a comparecer na próxima sessão plenária, que é na próxima segunda-feira, que nós vamos daí então votar esse tema, que não poderá ser votado hoje, agora, por questão de tempo regimental. Eu tenho o segundo tempo ainda, né, presidente? Ok. Vossa Excelência tem mais 10 minutos. Tem mais 10 minutos, mas não pretendo usá-los, todavia. Enfim, isso é um verdadeiro ataque aos direitos humanos. Quem já leu 1984, George Orwell, que tudo é o contrário. Então, por exemplo, tem o Ministério da Verdade, que só conta mentira, que é só fake news. E é precisamente a lógica da esquerda. Então, esse pessoal que diz defender os direitos humanos, vejam só o que fazem. Atacam os direitos humanos, atacando crianças que são mães, e atacando bebês que ainda não nasceram, e não tem qualquer possibilidade de se defender. E agora nem a mãe terá a possibilidade de se defender, nem os avós dessa criança vindoura terá mais como se defender, como defender a vida dessa criança. Então isso não é um Estado democrático de direito, definitivamente. Que absurdo, a que ponto chegamos? Eu faço questão de narrar, eu participei, eu acredito que algumas pessoas que aqui participaram do fórum que teve ano passado, ou retrasado, na PUC, que tratou dessas resoluções do Conanda. Aquilo foi uma visão do inferno. Abriu-se um portal que eu não sei de onde saiu tanto demônio. Um povo-aréu fazendo algazarra, gente extremamente mal educada, gente extremamente agressiva. Eu simplesmente cheguei lá, não falei nada absolutamente, cheguei discretamente, me sentei e começaram a fazer uma gritaria, me xingando de tudo. O que, vereador Sidney? Isso foi na PUC, tá? Cheguei lá, era só vi aquelas bandeiras de arco-íris, muitas bandeiras de lesbianismo. Não sei por que essa ideia fixa, essa obsessão de difundir o lesbianismo entre as crianças. Bandeiras feministas, punho cerrado, essas coisas, aquele kit completo que nós bem conhecemos. Para impor tudo isso na educação, impróprio, absurdamente violento contra as crianças, pretender impor esse tipo de pauta ideológica, uma vergonha mesmo. Senhoras que lá estavam e que tinham um pensamento diferente desses trogloditas, para dizer o mínimo, eram hostilizadas, eram xingadas, eles tentavam impedir as pessoas com opiniões diversas de entrar.
não impediam, mas faziam pressão para que essas pessoas não pudessem participar do evento, como aconteceu comigo. Uma pressão, mas fizeram uma gritaria, ficavam batendo uns leques lá, e só não me chamaram de meu amor. E agora é muito importante, eu aproveito esse movimento que aqui está hoje. Eu tenho uma década de ativismo na direita, tenho uma década. Estou desde o início, desde as primeiras manifestações do Fora Dilma. Durante muitos anos fiz parte do Terça Livre, canal esse que foi calado pelo STF. Enfim, eu tenho alguma história. E lá no início eu dizia às pessoas, nós precisamos existir. Primeiro nós precisamos existir. E hoje, a direita existe. A direita existe. Meu coração está com vocês. Hoje a direita existe nesse parlamento. E agora nós precisamos ocupar espaços. E nós vamos ocupar espaços. Nós vamos ocupar espaços nesses conselhos. Esse mês deve ter novidade, fiquem atentos, que faremos convocações. Nós vamos ocupar espaços. Eles conseguem esses absurdos como o do Conanda, porque eles ocuparam totalmente esses espaços, e eles conseguem blindar a participação da sociedade civil organizada que tem um pensamento contrário, que é a imensa maioria do povo brasileiro. Porque eles não divulgam essas coisas, eles fazem uma divulgação mínima, dentro da bolha deles, justamente para manter a bolha de esquerda dentro de órgãos, conselhos, que têm grande importância sobre a vida das pessoas, que definem diretrizes do poder executivo, que depois, para mudar isso, dá um trabalho danado, ou leva anos. Senhor presidente, para fazer um requerimento urgente à casa. Peço licença, vereador Éder Borges, vereador Ângelo Vagnoni, requerimento urgente, tratando-se de reunião de frente parlamentar. Senhor presidente, é só para noticiar, nós estamos transferindo a reunião da Frente Parlamentar da Cultura e do Carnaval, que seria instalada hoje, devido ao adiantamento da hora, nós estamos transferindo para terça-feira da semana que vem. Haja visto que alguns vereadores terão reuniões nas suas comissões. Então, era esse o recado, senhor. Fica feito o comunicado do vereador Ângelo Vagnoni, então, transferindo a reunião de instalação da Frente Parlamentar do Carnaval para a próxima terça-feira. Obrigado, vereador Éder Borges, garanto tempo a Vossa Excelência. Bom, eu passo aos apartes, então, vamos aproveitar esse tempo para os apartes possíveis. Vereador João Bétega. Agradeço a parte, vereador Éder Borges. Lamentável o que aconteceu hoje aqui nessa casa. Primeiro, trouxeram uma abortista para defender a morte de bebês no plenário dessa Câmara Municipal. Assim como trouxeram dezenas de manifestantes da esquerda, que ao serem confrontados, xingaram alguns vereadores aqui dessa casa de estupradores. Quando é para aumentar a pena para quem é vagabundo e para quem estupra a mulher, eles não querem defender aumento de pena, mas vêm aqui e caluniam vereadores, xingando vereadores estupradores. Uma mulher acobertada pelas vereadoras da esquerda falou para mim, você é um estuprador também, só não saí da sessão para ir direto para a delegacia pelo respeito que eu tenho ao povo de Curitiba que paga o meu salário. Vou para a delegacia logo depois da sessão representar contra essa mulher e vou trazer as imagens desse lamentável acontecimento na segunda-feira aqui, na discussão dessa pauta que vai continuar na próxima sessão. Está gravado, ela falou, temos gravado e vários aqui gravaram. Você é um estuprador também. Quero até indagar as vereadoras da esquerda, para ver se tem cara de pau de repudiar
o que essa mulher falou aqui hoje nessa casa. Não podemos tolerar que venham manifestantes da esquerda aqui caluniar vereadores. E somos a favor da vida sim. Parabéns a todas as pessoas que vieram hoje a essa casa defender a vida. Vocês são guerreiros do povo brasileiro, do povo curitibano. Curitiba é conservadora, não vamos aturar aqui nessa casa que seja cometido crime de calúnia nessa casa. Não podem cometer crime em flagrante aqui nessa casa. Essa mulher entrou no gabinete de vereadoras de esquerda, foi acobertada, mas não importa, eu mesmo vou na delegacia e vou representar. Aliás, vereador Éder Borges, tem até um jornalista de meia tigela, de um blog chamado Plural, um panfleto da esquerda aqui na cidade, que ele alega que eu entrei um dia na UFPR e agredi uma funcionária de limpeza e uma aluna. Ele alega, ele fala que eu fui lá e agredi. Eu quero ver ele escrever a verdade nesse blogzinho vagabundo aí. Porque na hora de imputar crime aos outros, ele imputa. Quero ver um vídeo, uma prova que eu cometi um crime contra a mulher. Esse cara me acusa de crime contra a mulher, esse vagabundo chamado Clóvis, que é colunista dessa porcaria desse Plural, e veio hoje uma manifestante aqui também me acusar de ser estuprador. Então prova que eu nunca encostei um dedo numa mulher. Nunca encostei um dedo numa mulher sem autorização de uma mulher. Eu respeito as mulheres. Eu tenho mãe, eu tenho avó, eu não sou vagabundo igual é esse cara que estupra. Eu não sou vagabundo igual o Lula, que um bando de vereador nessa casa defende esse criminoso, esse vagabundo, que ficou preso aqui em Curitiba. Então não podemos tolerar que venham xingar vereador, imputar crime a vereador nessa casa. Está tudo gravado e eu vou provar, eu vou na delegacia representar. Que eu também não vou ficar tendo sangue de barata e aturando que me impute um crime tão grave quanto é o estupro. Obrigado, vereador. 30 segundos. Também. E hoje eu fui chamado de estuprador em potencial. E eu informo que, saindo daqui, irei representar contra essa senhora. Tenho filmado, tenho gravado. Palhaçada, e tinha assessor de vereadora do PT, que eu ainda não sei quem, mas eu vou descobrir, eu vou representar contra parlamentar aqui no Conselho de Ética, que estava desrespeitando a mim e ao vereador Bétega. Aborto nunca! Viva a vida, viva o Brasil! Obrigado, vereador. Só quero lembrar, vereadores e vereadoras, importante estarmos atentos ao regimento interno, cuidado com as infrações éticas disciplinares. Temos que sempre manter as regras de urbanidade e boa conduta nessa casa, principalmente artigo 7º do regimento interno. Então, atenção, vereadores e vereadoras que utilizam da palavra. Vereador Renan Sesquim, informe a casa. Obrigado, senhor presidente. Informe só agradecer o Mancini, que é responsável pela banda Ramones CWB Brasil. Eles que fazem tributo à banda Ramones. Ontem nós estivemos lá com o Mark Ramone, e ele é uma das melhores bandas do Brasil, é Ramones CWB Brasil. Quem puder, siga no Instagram aí. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, registro importante de Vossa Excelência. Vereador Guilherme Kilter, temos 2 minutos. Obrigado, senhor presidente. Como não vai dar tempo da gente encerrar a discussão desse projeto hoje, convido a todos a participarem segunda-feira, mas queria convidar todos os vereadores que são contra o aborto, a gente aplaudir de pé essas pessoas que vieram aqui hoje e nos apoiaram nessa causa. Então, muito obrigado, pessoal. Peço meus parabéns a vocês, cidadãos curitibanos honrados, que tiraram parte do seu dia para vir até aqui, essa Casa de Leis, manifestar seu apoio em defesa da vida, em defesa das crianças que não nasceram. Essa discussão vai continuar, mas vocês podem contar conosco, tem representantes aqui democraticamente eleitos, com o voto de vocês, para defender essas pautas. Nós não vamos permitir que nenhum conselho do governo Lula passe por cima das nossas prerrogativas. Então, o tempo encerrando, se alguém quiser fazer alguma parte, eu concedo, não tem? Então, é isso mesmo, senhor presidente. Obrigado. Encerrada a discussão, vereador Guilherme Kilter, temos na sequência vereador João Bétega, mas estamos partindo ao tempo final da sessão. O vereador fica
inscrito Eu para discuto continuar... na próxima sessão, senhor continuar presidente. Obrigado. Continuar a discussão na próxima sessão desse requerimento.